Olá pessoal, tudo bem? Vinícius aqui da StarTech. Esse é mais um vídeo da coleção de vídeos que a StarTech está disponibilizando como fabricante de bancos de capacitores, né? Para ajudar eletricistas, técnicos e engenheiros com materiais de apoio que vão te ajudar tanto na parte de vendas, materiais técnicos para ajudar em campo, né? E para sua equipe também, se você quiser terceirizar o levantamento de dados para orçar um banco de capacitores, né? Também como você vai orçar e encontrar clientes. Todas essas informações estão sendo compartilhadas primeiro lá na comunidade do WhatsApp, então se você ainda não é membro, entre, o link de convite está aqui, é grátis, tá? Só entrar na comunidade para você ter acesso antecipado a todos esses materiais que a gente está distribuindo. No dia de hoje, agora, a gente vai disponibilizar o checklist de levantamento de dados, né? Para você que ainda não sabe quais dados coletar, ou para você que já sabe, mas quer um checklist, uma folha A4, né? Para você conseguir imprimir e deixar para a sua equipe lá levantar os dados, né? Então, às vezes, não precisa ser nem você consegue, com esse checklist em mãos, terceirizar esse trabalho de levantamento de dados. Então vocês vão ver agora como que funciona, né? E como vai facilitar a vida de vocês aí, técnicos e eletricistas, né? No dia a dia para fazer o dimensionamento e orçamento de um banco de capacitores para uma indústria ou comércio, tá? Para quem fez o treinamento de 1 hora da StarTech, né? Já sabe quais dados precisa levantar na instalação para fazer o orçamento à distância, né? Então a gente sempre recomenda que se faça o dimensionamento à distância, porque aí você rapidinho, né, já consegue ter um orçamento em mãos e ver se o cliente tem interesse naquele orçamento, né? Naquele valor do investimento do banco de capacitores, mais instalação que você vai orçar. Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre os dados a serem coletados, né? Ou como vai instalar, quanto vai cobrar para fazer a instalação, a gente fala tudo naquele treinamento de 1 hora, bem rápido, como você vai oferecer o serviço de correção de fator de potência aí na sua região. O link está aqui na descrição. Mas vamos lá para esse checklist, tá? Aqui no treinamento lá, para quem já fez, vocês já viram que para fazer o dimensionamento pela fatura de energia, além das últimas faturas, né, a gente vai precisar da quantidade e potência dos transformadores, tensão entre fase e fase na saída dos transformadores, período de trabalho diário nessa instalação, né, se 8 horas por dia, 10 horas por dia, 24 horas, a gente precisa saber se o cliente tem algum capacitor instalado, né, ou não, se ele tem sistema fotovoltaico, energia solar ou não, tá? Para facilitar esse levantamento de dados, tá, a gente fez aqui uma folha A4 com todos esses dados para ficar mais fácil de você ir até o cliente e coletar. E a folha é essa aqui, ó. Aqui está ela. Então é um PDF, tá? Se você quiser baixar, vai ter no Drive aqui embaixo. Só olha o vídeo rapidinho, tá? Antes de baixar, para você entender como funciona. Vai ser bem rápido mesmo, tá? Então aqui em cima você vai colocar nome do cliente, data da visita, responsável do local, cidade, endereço, responsável pelo levantamento, né? Quem coletou os dados. E aqui embaixo são 9 pontos importantes para esse método de levantamento pela fatura de energia, tá? Então se você coletar todos esses dados com o cliente, a gente consegue, aqui na StarTech, como fabricante de bancos, tá? Além do orçamento dimensionamento do banco, você ainda vai ter a garantia de funcionamento e de dimensionamento correto, né? A certeza de que esse dimensionamento está correto e que vai reduzir a fatura do cliente, que ele vai ficar satisfeito com a correção, essa garantia por conta da StarTech, tá? Então aqui os dados são se você fez análise por analisador ou não, isso aqui é só para lembrança, né? Para você lembrar se fez por analisador ou não, né? Ou se vai utilizar as faturas, né? Aí coletou as últimas faturas de energia? Sim ou não, né? Se coletou, o consumidor tem sazonalidade? Qual? Isso aqui é importante, né? Para casos em que o cliente, por exemplo, do setor de agronegócio, né? Eles têm muita sazonalidade, tem 3, 4 meses no ano que tem um consumo bem maior que outros, né? Então é importante coletar aqui. Ó, tem mais consumo setembro, outubro, novembro, né? E aí você coleta as faturas também somente daqueles períodos de maior consumo, tá? Potência e tensão de saída fase dos transformadores, né? Então, se o cliente tem um transformador só, coloca aqui 500 kVA, 380 volts, né? Ou se ele tem 4 transformadores, você vai colocar todos aqui, tá? Se tiver mais de um transformador, é importante a gente coletar a corrente de saída de cada um dos transformadores em um período com alta carga, tá? Para a gente saber como está essa distribuição de carga em cada um dos transformadores, tá? Então simula, né? Se não estiver operando lá, pode até simular o consumo desses transformadores ligando essas cargas mesmo que é vazio, para a gente ter uma ideia do que tem de carga nesses transformadores. Ou então, se você conseguir coletar a potência instalada em cada um por potência dos motores, né? Em CV, também é suficiente, tá? Em algum dos trafos existe grave desbalanceamento entre as fases? Sim ou não? Na indústria não é comum, o mais comum vai ser hotéis, pousadas, né, universidades, você vai ter um grave desbalanceamento, tá? Se for indústria, né, grande comércio é difícil de ter, tá?
Medição da concessionária está em baixa ou média tensão? Isso é importante também, porque se tiver em média tensão ou em alta tensão, né, a gente vai ter que corrigir os transformadores que estão antes dessa medição. Então isso é normal acontecer quando o cliente tem mais de um transformador. Isso a gente também explica lá no treinamento de 20 horas. Tá? Em caso em que o cliente tem mais de um transformador, a gente vai precisar deixar capacitores fixos ligados para corrigir esses transformadores. Tá? Depois, possui algum capacitor instalado? Sim ou não? Se tiver, a gente precisa de uma foto desse banco. Também qual o tipo desse banco? É automático, fixo, semiautomático? Né? É importante saber. Se você não conseguir decifrar, tire foto do banco aberto, fechado, né, para a gente tentar estimar. Também, se você conseguir coletar a corrente em amperes desse banco de capacitor, é importante para a gente saber a potência dele. Tá? Através da corrente a gente consegue calcular a potência também. Tá? E aqui alguns aliados, né, que podem nos ajudar já no dimensionamento, que às vezes a gente nem dá bola. Como, por exemplo, um multimedidor. Né? Se tiver um multimedidor de energia lá no QGBT do cliente, né, você pode coletar as grandezas ali de potência ativa, aparente e reativa. Né? Se tiver, tire foto. Tá? Depois, fator de potência, né? Parâmetro 93 é o parâmetro do fator de potência. Lá no medidor da concessionária você pode tirar uma foto também para ver como que está. Tá? Depois, possui sistema fotovoltaico na instalação? Sim ou não? Se tiver, qual potência? Está em qual transformador, né? Se tiver mais de um? De onde está derivando? Esse ponto aqui é muito importante quando tem solar. Tá? De onde que está derivando a solar? Porque lá no treinamento de 1 hora, até a gente já explica, né, como a gente tem que prestar atenção para casos que tem energia solar, porque a solar precisa estar derivando antes de toda a carga. Porque o banco automático, né, o TC do banco automático, precisa ler somente as cargas, não pode ter energia solar depois dele. Então isso é muito importante você já prestar atenção no dia do levantamento de dados para saber se essa instalação vai ser compatível com a instalação de um banco automático ou não. Tá? E o ponto 9, qual o período de trabalho do local? Né? Em que horários tem cargas ligadas? 8 horas por dia, 5 dias por semana, só horário comercial. Ou é 24 horas, né? Tem câmara fria 24 horas por dia, 7 dias por semana. Coloque aqui uma estimativa. Não precisa ser exato, tá? Só uma ideia, ver lá com o cliente, né, que horário ele trabalha, que hora tem carga ligada, para a gente conseguir fazer essa estimativa de dias trabalhados no mês. Tá? Depois, dados para estimativa através da carga instalada. Então, esse aqui é outro método, tá? Que é possível fazer pela análise da carga instalada. Então, aqui você preenche a quantidade de motores por transformadores. Então, imagine que fosse trafo 1, 2, 3 e 4. Né? Em todos eles, se for possível, né, isso aqui é até vantajoso você fazer em casos em que tem menos motores. Né? Imagina uma instalação que cada transformador tem 3, 4 motores. Não tem por que você não coletar a potência desses transformadores e anotar aqui. Transformador 1, 50 mais 200 CV, transformador 2 de 100 CV, né? Aí fica fácil de fazer o dimensionamento também. Isso aqui só não vai ser viável em instalações, né, muito grandes, uma indústria muito grande, onde a gente não consegue fazer esse levantamento de potência por potência dos transformadores. Né? Mas em caso que for possível e rápido, não tem por que não fazer. Tá? E aí você pode também assinalar, caso for partida por inversor ou soft starter. Tá? Se você identificar soft inversor, principalmente as maiores, é importante para a gente saber se tem risco de ter harmônico em excesso ou não. Aí você assinala aqui e pronto. Tá? Então aqui a gente vai ter dois métodos nessa folha rápida, aqui dois métodos de análise. Um pela fatura, então todos esses dados aqui vão servir para a gente conseguir fazer o dimensionamento pela fatura de energia, porque só pela fatura não é possível, a gente precisa de todos os dados, né? E o outro método pela estimativa de carga instalada. Tá? Então, para todos que tiverem interesse, esse PDF está disponível no link do Drive que está aqui embaixo. E para quem precisar de orçamento, conte com a StarTech. Quem tiver interesse em informações como essa, né, e outros documentos de ajuda, né, materiais de apoio, né, dúvidas, a gente está distribuindo vários conhecimentos lá na comunidade do WhatsApp. Não tem conversa, né, ninguém pode mandar mensagem a não ser os administradores, né, então ninguém vê o número de ninguém. Pode entrar lá, tenho certeza que você vai gostar das informações que estão sendo compartilhadas por lá. Até mais, um abraço.